Muito boa noite, pessoal de casa que nos acompanha. Vocês vão assustar a voz novamente no início. Porém, hoje o Rogério está aqui do meu lado. Eu tava ali, tendo um conflito com a produção. Muito boa noite, que Deus abençoe a noite de vocês aí, A gente vai começar um programa especial na cobertura de feriado. E o Rogério está de volta. Boa noite, Rogério. Posso ficar calado? Não, hoje vai conversar bastante. Semana passada o Eduardo me deixou calado aqui, Hoje você vai conversar. Então tá bom, vamos abrindo aqui a programação da Top FM. Muito boa noite pra você que tá ouvindo a Top. Quinta-feira, 16 de junho de 2022, 20 horas e 7 minutinhos. Uma ótima noite pra você. Começando agora na cobertura. E você pode participar com a gente, tá? 998421013. Nós esperamos a sua participação. Você pode também participar pelo nosso Facebook. Estamos transmitindo já ao vivo pelo Facebook da Top. Digita lá no Facebook Top FM Bauru, que a gente está esperando você por lá. Pode ouvir pela internet no www.topfmbauru.com.br. E tem mais coisas por aí, né, Lucas? Temos convidadas hoje, né, Lucas? Essa semana temos 3 convidadas incríveis que já estão aqui no estúdio. Convidadas de peso. Antes de chamar elas aqui pra gente poder bater um papo sobre o trabalho... está só em você, Lucas, em mim. Lá, Por enquanto é suspense. Antes da gente colocar elas aqui pra gente poder saber um pouco melhor do trabalho delas, entender e viajar nesse mundo aí de poesias, eu queria falar sobre os acontecimentos que vem ocorrendo aí no mundo das celebridades, né? Porque teve um conflito entre as irmãs, você ficou sabendo? Sim. Simone e Simária? Todo mundo já tá sabendo, né? Simone deu uma entrevista essa semana reclamando um pouco das cobranças que a irmã dela tinha sobre ela e um pouco das cobranças que ela tinha nessa vida artística. E muita gente ajudou, apoiou, e hoje a Simone veio com uma indireta no Instagram, com uma música gospel e tudo mais, e todo mundo caiu em cima delas, e justamente hoje a equipe anunciou o lançamento de uma música nova delas. Então tem muita gente criticando, falando que foi jogada de marketing e tudo mais, e não sabe se elas realmente brigaram ou se a produção aproveitou a briga delas para lançar a música nova. E agora, por volta das 18 horas, a Simária anunciou que vai se afastar sim dos palcos e que toda a agenda delas agora vai ser feita somente pela irmã, pela Simone. Mas eu fico pensando, deve ser normal, porque a gente briga aqui também, não briga? Nossa! Por conta de Itapuã, imagina lá que deve envolver milhões até tijolo e milhões. Em você. Vixe. Lá deve envolver milhões e milhões, aqui a gente briga por café, gente. Aqui é por causa de R$10, hein? Então, agora você imagina, irmã, trabalhando com a família, todo dia você vendo sua irmã ali, conflito de mãe, de pai, deve ser complicado ter esse convívio, esse casamento com a própria irmã, esse casamento profissional. E aí elas estavam falando, né, que estavam um bom tempo já querendo se separar, porém não sei se essa hora vem, enfim, elas estão meio estremecidas aí, Simone e Simária. A partir de agora, o palco é somente da Simone. É esquisito, né? Eu vou me separar de você, mas como? Você é minha irmã. Não tem o que fazer. Não dá. Não tem o que fazer. E aí vai montar, solo? Não faz sentido. Simária, que nem a Joelma ainda conseguiu. A Joelma, que era do Chimbinha. Mas aí tem gente que não tem como desmanchar. Não dá. Apesar que teve várias pessoas que romperam aí casamentos musicais e deu certo. Como o Thiaguinho, como a própria Joelma. Teve muita gente aí que rompeu a parceria. A Solange, do Aviões do Forró, que conseguiu aí se reerguer. Vamos ver como vai ser o caso de família aí, dessas duas irmãs. Vamos lá, Lucas. E agora nos estúdios temos 3 mulheres incríveis pra gente falar sobre poesia, sobre leitura, sobre escrita. Enfim, vocês vão se encantar. Quando a Silvia vem aqui, vocês sabem que o bate-papo rende também, porque ela tem uma voz, um jeito de falar que encanta. E a gente realmente entende e para pra ouvir o que ela quer falar. Já tá transmitindo aqui. Já estamos agora no Facebook? Não, estamos já bem antes. Já estamos ao agora vivo, tá com todo mundo. Agora vocês conseguem enxergar as 3 que estão você aqui. Silvia Coutinho, temos a Carol e a Ana também, Ana Maria está aqui conosco para poder bater um papo sobre poesia. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, boa noite. Quem queria começar a falar? Vamos começar por ordem alfabética aqui, pela Ana. Ana, vantagem de começar com A, né? Vamos começar com A. Se apresente pra galera que está nos ouvindo pelo 101,3. Bom, eu escrevo desde de menina, né? E o meu primeiro livro, em 2020, em plena pandemia, eu completei o meu jubileu de prata, que foi 25 anos de publicação. E assim, desde que eu me conheço por gente, os livros me encantaram, né?
Então eu costumo falar que você ler um livro é você entrar em outra dimensão. E também eu costumo dizer, sempre quando eu estou contando um pouco da minha história, que a poesia veio em mim do mesmo jeito que veio para minha mãe, para minha avó. Então foi uma coisa de DNA, né? Minha mãe era trovadora, minha avó gostava muito de declamação, de saraus do começo do século XX. Então, para mim, isso foi tudo uma consequência, né? E quando eu descobri a poesia, eu acho que eu descobri a vida em si. Então é algo que vem de geração já, da sua avó, da sua mãe. E você sente diferença quando você pega, às vezes, eu não vou ler uma poesia da época da minha avó, para as poesias feitas hoje em dia, você sente muita diferença na linguagem, nas expressões? Ah, sim, né? Porque, tipo assim, a minha avó declamava Gonçalves Dias, né? Então, sei lá, era uma coisa daquela época, né? Era aquela algo coisa, bem diferente. era uma coisa bem diferente, era uma coisa mais romântica, né? Hoje em dia, a poesia que a gente faz é completamente diferente, né? Minha mãe nunca gostou das poesias que eu escrevia, porque o estilo dela já era outro. Então, o meu estilo é uma coisa nova, né? Apesar, eu já tenho quase 40 anos de carreira literária. Mas eu mudo conforme vai mudando a vida da gente. Eu não sabia que tinha essa atualização também na poesia. Muda sim, muda muito. E como a gente lida com muitos poetas, né? Então a gente tem várias vertentes. Tem aquele poeta romântico. Hoje em dia em Bauru, eu costumo falar que Bauru é uma cidade muito rica na poesia. Porque, por exemplo, o Expressão Poética começou há 23 anos e de lá para cá ele projeta muitos autores. Né? E como você falou, é uma cidade muito rica nessa parte poética, mas eu acho algo pouco divulgado ainda. Sim. Eu acho algo pouco divulgado, essa parte de poesias aqui na cidade. Acho que isso poderia ser mais explorado, começando ali pelo teatro municipal, que eu acho que poderia ser uma vertente maior. Mas a gente trabalha no teatro há muitos anos, levando a poesia lá. Então é algo já antigo aqui em Bauru. Sim, desde que o Expressão surgiu, né? Em 1999, no século passado. Olha, Rogério. A gente trabalha com poesia no teatro, no SESC, nas faculdades, nas escolas. Porque a gente visita as escolas também com incentivo à leitura e escrita. Desde que o Expressão começou, lá pelo ano 2000. E a gente continua com esse trabalho até hoje. Mas deixa até bacana. Até falar uma eu tenho não é uma noção, mas me parece, né? Me parece assim que essa parte de poesia, quando a gente fala em poesia, me parece que isso é tão distante da população, isso é tão distante vamos falar abertamente, do povão, né? Porque parece que é uma coisa muito seleta. Às vezes a pessoa pega e fala, poxa, poesia, mas às vezes, o que é isso? Como que é isso? E mal sabem que ouvindo uma música, às vezes pode ter dentro de uma música, alguns refrões, e a pessoa às vezes não se identifica. Por quê? Porque não está no dia a dia dela. Como que a gente poderia, agora eu vou fazer uma pergunta para todas, né? Como que a gente poderia impulsionar isso nos dias atuais? Quem começa? Vamos ver. Eu acho difícil, hein? O hip hop tá aí para fazer isso também, né? O hip hop é uma outra vertente da poesia que também trabalha muito na periferia. Por exemplo, eu tenho contatos com muita gente do hip hop, eu sou da Academia de Letra, quer dizer, eu faço um ecumenismo poético. Sim, não, mas eu digo abrangendo o total, não só alguns setores. O hip hop eu já sei que o pessoal está realmente envolvido, mas em outras situações, no nosso, por exemplo, sertanejo, é muito difícil você falar no sertanejo que as pessoas que escutam o sertanejo, elas leram um livro de poesia, eu sei que tem, mas como é que a gente poderia fomentar isso com uma graduação maior, impulsionar isso, ou em outros segmentos também, não só no hip hop, falando em geral. Eu acho que nas escolas, como a gente já faz, né? A gente leva a poesia para as escolas. Mas nas ruas ou nas prefeituras, parcerias de fazer algo na rua também, como é que poderia ser feito? Eu penso que quando você
imagina um poeta, você acha que assim é algo muito distante de você. E na verdade o poeta é uma pessoa que observa o cotidiano. Então quando você observa o cotidiano, você passa para ele coisas o quê? Que ele vive e não percebe que é uma poesia. Vamos imaginar, por exemplo, o amanhecer. É uma poesia, é a vida. Quando você vê o sol nascer, se você sair lá no quintal e dizer bom dia sol, bom dia flores, de maneira muito geral, é uma poesia. Você está falando com a vida. Você está falando, ouvindo os pássaros. Você está falando com a vida. Sim. Então, a pessoa acha que há um distanciamento dela, né? Ela precisa colocar, escrever isso no papel. Se ela tem essa facilidade, maravilhoso. Se ela não tem, ela faz poesia sem perceber. Porque a vida é muito maravilhosa para a gente não colocá-la em papel, não nos expressarmos. Então, qual que é a diferença entre você ter um livro publicado e você ser uma pessoa delicada em relação à vida, em observar coisas bonitas, uma planta nascendo, você olhar uma planta, uma mãe grávida? Isso é poesia, isso é vida. Você fala, essa semana teve a lua, a superlua. Em alguns lugares ela estava o quê? Lembrando o morango. Certo? Então o que acontece? Se olhar na lua, você vai falar assim, gente, é maravilhoso a lua. Maravilhosas, as estrelas são maravilhosas. Então, essa é a poesia que as pessoas não percebem. Elas acham que tem que estar impressa. E não é isto. Ela não se apercebe que está fazendo poesia, que a vida é uma poesia. Mas é sempre boa essa poesia? Às vezes, você vai ter tribulações, que você vai ter pensamentos, certo? De medo, de aflições, de ansiedades. E o que vai acontecer? Você também vai poder fazer uma poesia em relação a isso. Pensar. Porque a vida é um pensar, né? Então, pensar e crer na vida. Crer o quê? Que você vai ter momentos assim e isso vai mudar, isso vai passar. Então é essa poesia não escrita que as pessoas acham que uma música sertaneja não te apresenta. E a música sertaneja, quando ela canta, né? Chuva no telhado, vento no portão, eu aqui nessa solidão. Então ele já está falando o quê? Sobre a chuva, algo da natureza. Né? Eu pensando em você. Então, é o amor. A poesia muitas vezes é algo... todas as vezes é algo sentido. E muita gente acha que é somente o que está escrito. Então, como você falou, cada expressão, cada gesto que a gente vê, cada flor que a gente observa de uma maneira diferente, aquilo ali é uma poesia que, por mais que seja mentalmente, a gente tá sentindo aquela emoção, aquela expressão, só não tá transcrevendo o que a gente sente e o que a gente pensa, né? Exatamente. Então tudo vira algo poético, eu acho isso bacana. Às vezes muita gente na pandemia acho que a gente parou mais pra ver isso, pra analisar as coisas com mais calma. Ainda estamos acelerados, mas eu acho que a pandemia serviu pra isso. Pra gente poder observar ao nosso redor e ver como a vida é e que a gente não tem, assim, freio de nada e que a vida leva e... Enfim, eu então acho que você falou algo muito importante aí, que a gente enxerga coisas no dia a dia, só não transcreve o que a gente enxerga ali, ó, mas tudo é uma poesia, tudo é sentido, e sentido às vezes, muitas vezes com amor, né? E a Carol, o que tem nos falar? Linkando com o que a Silvia falou em questão de percepção de poesia, tem um poema de um dos meus poetas preferidos, que é do Sérgio Vaz, que chama Na Fundação Casa.
Eu vou ler aqui porque eu não lembro de decor. Que é: quem gosta de poesia? Ele perguntou. E responderam: ninguém, senhor. Aí eu citei Negro Drama do Racionais. Aí eles perguntaram: senhor, isso é poesia? É, então nós gosta. É isso, todo mundo gosta de poesia, só não sabe que gosta. Então, linkando com o que a Ana também falou do movimento hip hop, é muito importante para poesia, porque, de certa forma, se você for olhar a história da literatura brasileira, ela foi muito elitista. Que antes só pessoas que tinham poder aquisitivo podiam escrever, ler poesias. Então, ela foi desconstruindo realmente a poesia nos dias de hoje. Eu já participei de sarais, já vi slams, que são batalhas faladas entre poetas. Isso na área mais periférica. Isso é muito importante, que vi que pessoas que saíram dessa sua área, que não tinham condições nenhuma, não tinham até outras formas de ver a vida, foi salva pela poesia em si. Aí quando falou que o Negro Drama do Racionais é uma poesia, ela realmente é uma poesia maravilhosa. Que você vê a realidade da vida daquela pessoa. E aí você consegue linkar algo tão distante de uma criança que nasceu numa periferia com algo tão similar, que às vezes ela ouve o pai ou o irmão ouvindo essa música, sim, sem saber que aquilo era uma poesia. Exatamente. Ou um reflexo do dia a dia que a pessoa vivia, entendeu? E talvez, se fosse uma música de um outro cantor mais elitizado, ela não se identificasse tanto e não sim. se familiarizaria tanto com aquela ação. Por exemplo, eu posso estar falando besteira, mas o cantor Projota, as músicas dele, eu acho incríveis. Se você parar pra pegar a letra das músicas, tudo faz sentido, é contando uma história incrível do que ele vem passando. Eu não sei se isso já entraria como uma poesia também, algo muito escrito, muito bem pensado e com coração, sim, entendeu? Mas é algo que também aproxima realmente a periferia de uma coisa mais culta, que é a poesia, que nem todo mundo, infelizmente, ainda tem acesso. O problema do acesso é você achar que precisa-se de livros, e precisa-se mesmo de livros. Quando Castro Alves fala a respeito do livro, ele deixa pra gente o quê? A necessidade da gente ter o livro para que a gente tenha um referencial. Os livros são referenciais. Se a gente pegar o pós-modernismo, como a Carol falou, a gente vê que é aquela cultura de o filho do filho do filho, que continua a profissão do pai, escrevendo. E não é assim. Nós temos que mudar essa realidade. O Brasil precisa o quê? Esparramar e fazer o povo entender que nós temos capacidade de trazer a todos todo o tipo de cultura. Porque a poesia em si mesmo, ela está em todo lugar, em toda parte. E agora que você falou algumas coisas, eu me recordei. Antigamente, eu acho que na TV, não sei se na época que eu assistia, mas era algo um pouco mais trazido com facilidade. Por exemplo, em desenhos infantis, aquele palavra cantada que tinha na cultura. Eu acho que falava muito sobre isso e a gente acabava decorando músicas e poesias ali sem saber o real sentido, mas a criança já começava a assimilar aquilo na cabeça dela. Hoje em dia já ficou algo muito mais rápido, as crianças não assistem mais desenhos que ensinam esse lado, são desenhos mais banais, mais fúteis e mais rápidos de se entender. Até mesmo porque todo mundo hoje já tá crescendo com a internet, muita gente tá pulando a parte da televisão. Então, talvez, se tivesse algo agora voltado pra internet, deve ter um canal no YouTube, alguma coisa que também fale muito sobre isso e que seja algo muito didático pros filhos. Só que muitos pais não têm essa ciência, talvez, de colocar isso pro filho ou de falar, não, vamos ver isso aqui. Ou, às vezes, na lição de casa aparecem muitos trechos de poemas e poesias e eu acho isso muito incrível hoje em dia. Mas é algo que falta. Falta essa questão de ter mais o didático na TV e os pais colocarem a criança dentro do digital para poder ver isso. Por isso que eu falei que às vezes é algo que eu vejo pouco divulgado. Só quem for lá procurar, que nem um sarau ou o Teatro Municipal, vai entender o trabalho da Ana Maria, por exemplo. Tem muita gente que não conhece esse trabalho que ela faz. Então, se isso fosse voltado já para a internet, com uma divulgação boa em cima disso, eu falo com investimento da própria prefeitura mesmo. Esse ciclo de poeta, sarau, hip hop seria algo muito mais bem aceito pela sociedade e cada vez maior, né? Cada vez maior. Sim. E a gente trazendo o quê?
o nosso cotidiano para ser discutido, para ser pensado, para uma mudança. Porque quando você fala em poesia, você pode trazer dentro da poesia uma crítica social, que não está bom para o pessoal. Que nós precisamos de mudanças. Que nós precisamos do quê? De uma nova educação. Mas você acha que muitas vezes, então, a própria, vamos dizer, política em si, não investe nisso porque vai vir uma autocrítica em cima disso? Penso. Faz sentido, a cultura já é muito desvalorizada, né? Ela é abafada. De uma maneira geral. Ela é abafada porque ela faz você... Ela ensina o povo a pensar. A cultura ensina você a pensar. Então, o que está hoje em jogo? Né? O dinheiro. E não o aprendizado. Uhum. Então você, né, quer vender, não importa o que. Então você faz propaganda em cima de coisas que não estruturam a pessoa para nada. Não estruturam. E daí faz o quê? Empobrece muitas pessoas que já não têm condições de ler um bom livro, de saber fazer uma interpretação de texto. Hoje se fala assim, os alunos das escolas não sabem fazer interpretação do texto. Por quê? Isso é real? É real. Por que o aluno não faz interpretação do texto? O professor não leva a isto? Ou o aluno não se interessa por isso porque ele tem muita pouca o que eu posso dizer? Acho ele que é incentivo, tem pouco incentivo, ele tem pouco conhecimento, ele tem... A família não ajuda, a nossa estruturação familiar hoje ela está equivocada, é o que eu penso, né? Então nós colocamos o quê? Crianças para assistir, né? Desenho. Então você terceiriza a educação. E aí o que acontece quando você terceiriza? Você fica dando os filhos para as outras pessoas criarem. Deixa eu pegar um gancho na Silvia que ela está falando a respeito de televisão. Eu lembro que eu assisti e uma boa parte, minha filha também assistiu. Eu tenho 2 filhos, a minha filha assistiu. A TV Cultura, ela passava uns desenhos que eram muito legais. E era simples e ao mesmo tempo era atrativo. Eram desenhos assim que ensinava a criança a escovar o dente. Mas era legal de se ver porque era todo trabalhadinho, era cantado, né? Tinha um trabalho todo. E era muito simples, mas era tão simples e atrativo que você falava, poxa vida, faz parte da minha infância. Eu tô crescendo e de repente agora eu quero ver os meus filhos assistindo isso. Tinha algumas outras coisas na cultura. Eu posso falar para vocês que eu acompanhei isso, se eu não me engano foi em 2017 ou 2018. Do nada, a mudança política que houve, né? Não sei se foi o governo do estado de São Paulo, provavelmente pode ter sido, ou alguém do governo, determinou que ia acabar. Então acabou com tudo aquilo. E eu hoje sinto uma falta muito grande daquilo que se passava. Sabe, era Cocoricó. Nossa, eu amava Cocoricó. Né, era legal. Também. Não tem mais essa programação, Se não me engano, a TV Globinho foi acabou cancelada. completamente. Tiraram a TV Globinho também. Uhum. Então, pode falar, Silvia, fica tranquilo. Fica tranquilo. É complicado. Eu, como pai, eu gostaria que hoje a minha filha e o meu filho, eles tivessem tido essa oportunidade de acompanhar. A minha filha acompanhou, porque ela está com 17 anos hoje. Ela chegou a acompanhar. Então, a gente colocava na televisão para ela quando era pequenininho. Ela
via aquilo ali, cantava, tinha os outros que também ensinavam. Agora, depois pra frente começou o tal da galinha pintadinha. Aí, poxa vida, o negócio já entrou meio esquisito. Mas não era ruim, mas era uma coisa que não tinha uma cultura em cima. Não era algo, olha, vamos fazer isso voltado para criança para ajudar os pais em casa. Os pais vai escovar o dente, vai dormir na hora certa, vai isso, aquilo. Eu sinto falta disso hoje. Então, quer dizer, vamos colocar a poesia, vamos colocar essa parte da cultura, tudo isso que alguém colocou o dedinho e falou, isso tem que acabar, isso não é interessante para mim. Alguém achou isso. Então, porque se você pegar o Castelo Rá-Tim-Bum, também contava-se o quê? História de amigos, certo? Sim. No programa Cocoricó, então... O que acontecia no programa Cocoricó? Ensinava a criança a fazer, né? Cocoricó, né? Então aí a pessoa era uma fazenda, né? Era uma fazenda. Então aí tinha o Júlio da gaita, bicharada, né? Era uma preparação, uma exatamente, musicalidade. Uma musicalidade. Então já colocava o quê? A criança para abrir o ouvido, certo? Musical. E tinha muita música durante o programa. Exatamente. Então daí para a criança era ensinado a lavar as mãos. Lava uma, lava outra. Lava uma, lava outra. Tinha um que entrava um sofazinho, exato. A pessoa falava, senta que lá vem a história. Exatamente. Era um negócio assim, era muitos detalhes também legais. Que era de onde vem. Que aí ela explicava de onde vinham as coisas. Curiosidade, verdade. E era muito gostoso. Eu cresci nessa fase. Eu falo, muita gente hoje em dia não tem essa possibilidade. Porque Liga TV viraram desenhos banais. E que nem, tipo, a Galinha Pitadinha, a Peppa Pig, umas coisas que não, pra mim não faz sentido. Mas eu acho que é o mundo virtual que tomou conta também. Eu tô trazendo isso pra vocês, pra também a gente trazer a poesia junto com tudo isso que tá acontecendo. Então a gente tá falando só de poesia. Também. Música, mas a gente tá falando só de poesia, não é um contexto inteiro. Exatamente. É uma coisa muito global, porque tira a poesia. Não, isso aí não é interessante. Poesia não é interessante, é só pra um grupo de pessoas, tá? O Cocoricó tira também que não é interessante, porque os pequeninos. Pô, mas peraí, começa a tirar música, começa a tirar as músicas. Aí você fala, o que tá sobrando? Tá sobrando o dinheiro, que aí as pessoas estão fomentando cada vez mais e vamos no fluxo. E que tem um chavão também, né? Que o pessoal do hip hop gosta muito de falar, o pessoal da periferia, que a poesia salva, né? Sim. Porque a poesia salva da marginalidade. É que faz pensar, é o que vocês estão falando. É que faz pensar e que faz agir de forma diferente. Um ícone desse, da música do hip hop, eu não lembro, acho que é a casa do... Eu não me lembro ali onde que fica, onde o pessoal fazia algumas partes culturais. Eu participei de um ou dois dos hip hops ali e... na verdade, eu não fazia nada ali, não sabia fazer nada. Só fui lá pra ver. Mas era interessantíssimo, porque tinha um lá que apareceu com 2 picape. Hoje em dia os DJs estão com tudo. É um notebook, se bobear já chega com o celular. Não tem nada a ver. O cara apareceu com 2 picapes, uns discos vinil, e ele fazia ao vivo pra gente. Ele tocava e fazia os squash ao vivo e tal. Aquilo hoje, se você aparecer e falar, eu tenho um DJ que tá vindo para fazer algo diferente. Porque normalmente hoje, o que acontece? A pessoa vem com um pendrive, coloca um pendrive cheio de músicas e fica ali fazendo uma movimentação e tá tocando um pendrive. Quer dizer, de repente ele vai coçar o nariz assim, o negócio continua. Entendeu? Não tem. Ali no hip hop, onde eu vi, ele tinha um controle total de uma das picapes. E ele tinha o controle total da outra e ir fazendo as músicas e fazendo conteúdo na hora. E ele, no conteúdo, ele já estava lembrando de um outro disco, ele já pegava um outro, colocava, ele estava fazendo música naquele momento. E isso, se você trouxer para as grandes festas hoje em dia, vira um atrativo. Exato. Os jovens, a minha filha nunca viu. Os jovens, a maioria nunca viu. Aí ele vai falar, nossa, mas como ele faz isso? Poxa, isso aí foi na década de 60, 70, que as pessoas já tinham isso aí, esse prazer, né? Gente, eu preciso ir pra um break. Eu tô falando demais, eu preciso ir pra um break, mas eu vou voltar já já. Combinado, a gente tava falando do quê retorna mesmo? já. TV Cultura. Da cultura, exato. Cultura. Não esquece disso não, tá falando da cultura, viu? A gente retorna já. Voltamos já. 8 horas e 35 minutinhos. Rapidinho o break comercial, eu volto já. O churrasco da Vila Vicentina está chegando. Domingo, dia 10 de julho, no recinto Melo de Moraes, acontece a 71ª edição do Churrasco Vicentino.
Almoço com leilão e muito churrasco para você e toda a sua família. Em prol a Vila Vicentina de Bauru. Diversas barracas e muitas atrações. Entrada pela Comendador José da Silva Marta. Informações e compra de vales 31030055. 71ª edição do Churrasco Vicentino. Apoio Top FM. Top FM. Se você é eleitor e já tem 18 anos, que tal participar das eleições como mesário voluntário? Faça o cadastro no site do Tribunal Regional Eleitoral do estado onde você mora e aguarde o chamado da Justiça Eleitoral. As convocações serão feitas 60 dias antes da votação. Saiba mais no site tse.jus.br. Felício Ramute. Não tá fácil pra ninguém. Desemprego tá alto, salário tá pouco e os boletos. Desse jeito, como vai ser o futuro dos nossos filhos? Precisamos de mais oportunidades. E isso passa pela educação. Um exemplo tá aqui em São José dos Campos. Escola bem cuidada, professor valorizado. A prova é o IDEB maior que do estado. Educação de qualidade dá pra fazer. E o PSD sabe como fazer. É isso aí, Felício. PSD! O sucesso de uma cidade é o resultado da consciência cívica de seu povo, da sua força de trabalho, da sua geração de riquezas. Neste espírito empreendedor, convocamos o povo de nossa cidade e região a prestigiar o nosso comércio local. O comércio de nossa cidade possui empresas em todos os segmentos de atividades: calçados, vestuário, móveis e eletrodomésticos, farmacologia, saúde e alimentação. Empresas que nos enchem de orgulho e promovem o nosso crescimento e projetam a nossa cidade no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade. A sua força é o nosso progresso. Uma mensagem da sua Top FM. Top FM, você em primeiro lugar, 20 horas e 38 minutinhos. Lucas, você tá aí, Lucas? Opa, tô aqui firme e forte. Eu não fechei a nossa live visual, só fechei o áudio. Então as pessoas estavam lá só vendo a gente. Durante o break eu tava com uma ideia aqui, uma curiosidade, que eu queria fazer uma pergunta pra Carol, inclusive. Porque eu acho legal ter a juventude também levando a poesia agora e puxando, porque é mais fácil pra ela colocar agora nesse meio jovem, tanto a parte de rima, hip hop, como poesia. Como foi pra você adentrar nesse mundo? Da onde veio essa paixão? Eu acho, pelo que eu me lembro bem, acho que foi com uma decepção amorosa. Eu tinha 16 anos. Então eu comecei a escrever poema mais de amor. E eu sempre quis ser vista de outra forma. Eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Então eu não sabia se eu queria fazer medicina, não sabia se eu queria fazer... Não sabia o que eu queria fazer. Aí simplesmente a poesia me deu uma outra visão. Né? Como a gente tá falando de questão de trabalho, acho que a coisa mais triste que tem é ver um artista procurando um emprego. Sendo que ele já tem nas mãos dele. Lógico, capitalizar sua arte também é muito complicado, porque a gente sabe que o mercado de hoje em dia é muito duro para um artista. Então, para mim, foi uma forma realmente de salvação, igual a gente falou, que a poesia salva. E realmente salvou muita coisa. Sempre quando eu tava qualquer coisa na cabeça, mal comigo mesmo, com outra pessoa, com uma ansiedade, com uma depressão, eu ia lá e escrevia. Isso realmente salvava. E a questão da periferia, a gente estava falando da evolução da arte, é muito incrível de se pensar, porque antes, como a gente estava falando, que só pessoas daquele nicho conseguiam fazer aquilo. E foi realmente se dissolvendo. A gente pode ver desde quando chegou a arte aqui no Brasil, ela foi se evoluindo e agora está evoluindo. Quando a gente para pensar na poesia, a gente vê aquela estrutura, né? Tem que ter, acho que 4 linhas, tem que ter 3 estrofes ou até mais. Depende da sua fórmula, da prosa, poesia, poema. Então depende da forma que é. E hoje em dia não tem mais isso. A poesia não tem que ter rima. Que muita gente linka uma coisa com a outra. A poesia tem que rimar. Mas não necessariamente tem que rimar. Como a Silva falou que poesia realmente é uma simples coisa que a gente vê assim. Um sol nascer é poesia. Então acho que trazer as pessoas que não têm condições, pessoas que vêm da periferia para isso, é extremamente importante. Porque não tem coisa melhor do que você ver e você ter um referencial naquilo. Porque como que a pessoa vai conseguir
fazer aquilo, como a pessoa vai conseguir ter força de vontade, sendo que não tem ninguém que ela pode se inspirar. Então, colocar outras pessoas, colocar outras vivências, dar espaço para outras vivências, pessoas negras, pessoas periféricas, pessoas indígenas, pessoas LGBTs, dá preferência para as pessoas falarem também e ouvirem essas pessoas. Então, é muito importante colocar na forma da arte. E como que muitos movimentos dentro de periferias têm. Aqui em Bauru a gente vê até pouco, mas em grandes cidades como São Paulo, você vê muito sarau todo dia. Todo dia da semana, no caso, aquele lá vão pessoas da periferia, falam poesias faladas, gritadas. É muito interessante você ver essas questões. Entendi. E você, por ser mais jovem, você consegue levar essas poesias, essas rimas, tudo que você produz e cria através das pessoas por rede social hoje em dia já ou não? Sim, teve uma época que eu fazia vídeos com poesia. Às vezes eu tava falando da poesia, ou até mesmo fazia um curta-metragem. Passava um vídeo... Se eu quero falar sobre aquele assunto, eu vou e crio como se fosse um teatrinho com aquela poesia e na poesia no fundo. Então é muito interessante você levar. Hoje, nas redes sociais, TikTok, Instagram, você vê bastante. Se você pesquisar, tem muitos poetas incríveis que surgiram, que vão e se expressam. E às vezes é uma poesia que você nem pensa que é poesia, porque, como a gente falou, de estrutura do poema. Mas realmente é. Pelo fato da pessoa estar lá, falando o que ela realmente sente. Porque poesia é sentimento. Se a gente for definir poesia é arte, que o meio de definir arte é sentimento. Então, se aquilo tem sentimento, aquilo é uma arte. E aquilo é uma poesia, no caso, então. Deixa eu pegar uma deixa que até a Silvia falou e a Carol tá falando agora. Por exemplo, eu no meu dia a dia, assim, de segunda a sexta-feira é vida maçante, é o dia a dia. Às vezes você não tem tempo pra nada. Você quer chegar em casa, descansar, no outro dia é pauleira de novo. Sábado, às vezes você dá uma descansadinha, mas tem a família. Agora, existe alguns domingos que você levanta de manhã, porque é um dia atípico, é um dia diferente. Você levanta de manhã e tá um clima agradável. Você sai na porta da sua casa, você olha, você vê um gramado, você fala assim, nossa, não reparei nessa florzinha aqui. Mas que bonita. E você começa a ver, poxa, que sol bonito. E outra, tá um dia gostoso, né? E o azul do céu, nossa, tô me sentindo tão bem. E você começa a visualizar coisas que no dia a dia não te deixam. Então quer dizer que nesse momento, no domingo, qualquer pessoa pode estar fazendo uma poesia. Está fazendo uma poesia. É isso que eu estou querendo trazer. Então, quer dizer, o povão, as pessoas que imaginam que não, isso não é para mim, então ela pode estar fazendo a qualquer momento isso. Às vezes um desabafo que você faz para uma pessoa que você ama ou para sua própria amiga, eu acho que também já é uma poesia que a gente acaba colocando total sentimento e a gente acaba não percebendo que isso é uma poesia. E isso aproximaria muito a gente de querer entender mais sobre o assunto. É que é algo muito leigo. Você tá entendendo onde eu quis trazer o assunto? Porque assim, como as pessoas veem isso uma coisa muito distante, então vamos trazer um negócio pra cá, pra elas perceberem que a todo momento ela tá fazendo isso. Eu ficava muito bravo na escola quando eu ia ter que fazer matemática e aí o professor fazia um monte de conta. Eu queria saber pra que era aquela conta. Tipo, a raiz quadrada a gente já sabe pra que é, mas tinha umas coisas MC ao quadrado. Eu falei, pô, onde eu vou empregar isso? Eu queria saber pra aprender. Então, eu ficava com raiva, digamos assim, ou eu deixava pra lá daquilo que não me interessava, porque eu não sabia nem pra onde eu ia, onde eu vou empregar isso aí na minha vida. Se o professor naquela época falava, ó, é o seguinte, você vai empregar isso que eu vou te falar agora, a hora que você estiver no ponto de ônibus e estiver chegando o ônibus, você vai... Eu tô dando um exemplo. Sim. Então o que eu tô fazendo agora da poesia é para que as pessoas entendam onde ela vai estar empregando isso, ou se ela já não tá no dia a dia dela. Talvez as pessoas que estão ouvindo a gente agora devem estar se perguntando assim, ué, mas caramba, realmente, esses dias acho que eu fiz uma poesia, então sem querer. Porque a poesia é tão inserida no dia a dia que as pessoas não notam, né? Sim, fica muito presa. Mas agora vão notar com a gente falando desse tão jeito. sutil, né? Então, porque nós vemos assim, que as pessoas, elas não têm esta noção de que da vida. Então ela fica automática, no automático. Ela gira no automático. Nós ficamos no automático. Infelizmente. Eu falei do domingo, então, né? Às vezes a pessoa passa domingo também. Exato, também. Então ele entra dentro de casa, passa a vida sem estar naquele momento de reflexão ou de relaxamento ou de se deliciar de estar viva. Se a gente pudesse falar né? das oportunidades, né? Que uma pessoa que, através da poesia, pode enxergar tudo isso. Das oportunidades que, de repente, como a gente diz, que a poesia vai salvar a vida de alguém, né?
E através dos livros coletivos, a gente procura fazer isso. Entendeu? As antologias. Isso. Porque o que é um livro coletivo? De repente, uma pessoa nunca iria conseguir produzir um livro sozinha. Então, ela colocando 1, 2 poesias dela num livro coletivo com outros, ela vai estar realizando uma coisa que para ela vai ser muito importante, né? E o nosso grupo faz isso desde que iniciou, em 1999. Então, esse ano de 2022, a gente está lançando a 12ª antologia do grupo, que sempre tem pessoas novas que vai aderindo ao nosso movimento. Vai trocando? Vai saindo e vai chegando? Sim, porque as pessoas vão evoluindo, né? As pessoas vão evoluindo, vão produzindo livros sozinhas. Inclusive, eu trouxe aqui 3 poetas de Bauru que começaram... Mostra na câmera pra gente. Deixa eu ver qual que é a câmera dela aqui. Na verdade, aqui, são 4. Não mexe não, Lucas. Só é pra ela mostrar. Só. São 4 do nosso grupo que o ano passado, de 2021, a gente conseguiu produzir o livro deles, tá? Olha lá, tô colocando só pra ela lá. Pode, essa câmera aqui, ó. Isso. É o aqui. Da Amanda. Esse daqui é o da Ajuda Amanda. Ela, esse daqui é do Cláudio. Sim. São todos bauruenses, tá? O Fábio, esse daí é o Cláudio, ele vende poesia no Farol, também aqui em Bauru. Tem o Fábio, que ele veio do Nordeste, e a gente já colocou ele no grupo. E também tem o Gelson, que é um outro amigo nosso. Então, o ano de 2021, a gente produziu 4 livros independentes de pessoal aqui de Bauru, através do grupo, né? Primeiro a gente produziu o coletivo com eles e depois a gente conseguiu fazer a produção independente de cada um, para que cada um realizasse um pouco do seu sonho, que era produzir um livro individual. Olha que legal. E quando uma pessoa... Porque na cabeça é uma coisa, mas quando a pessoa ela vê que tudo aquilo tomou essa proporção, dela pegar o conteúdo nela na mão, porque é bom, o livro é bonito. Eu não sou um leitor assíduo, vou ter que falar a verdade. Mas é muito bonito de se ver. Eu entro, às vezes, nas livrarias ou até no shopping, você dá uma paradinha ali e tal. Os detalhes de cada livro, cada ideia que a pessoa fala, não, vou fazer uns brilhozinhos, vou fazer tal coisa, vou fazer isso para chamar a atenção da gente. Deve ser emocionante a pessoa ter isso na cabeça, de repente ela pega na mão e fala, poxa, minha ideia tá aqui, ó. Olha que bonito que ficou a minha ideia. E eu não sei como é que vocês visualizam isso. Sim, com certeza. Eu falo por mim, né? O meu primeiro livro foi uma coisa muito emocionante, né? Não tem nem termo comparativo. E eu imagino que o deles também. Eu senti, porque quando a gente participa, eu participei de tudo, da produção, da revisão, da editoração. Então, a felicidade de cada um foi uma coisa única, né? Além da pessoa se sentir útil, né? Fala, poxa, Nossa, agora demais. eu tenho um propósito, né? Então, porque eu vejo na poesia, na arte em geral, que as pessoas hoje, elas estão perdidas, né? Uhum. Então elas precisam de um referencial. Por exemplo, o grupo da Ana é um referencial. Onde pode uma pessoa que tem uma poesia levar essa poesia? Lá no Expressão Poética. Então já é um grupo de referência. Certo? Então, se alguém me procurar, Silvia, vamos fazer um livro? Vamos fazer um livro. A gente está em produção de um livro sobre uma pessoa, né? Eu estou em produção de livro, um livro pessoal. Então, o que a gente tem que pensar? Que quando a pessoa se realiza ali, ele é referencial da vila, da casa, da família. Então, ele traz junto com ele o quê? A arte. A arte. A oportunidade que a vida dá. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu participar de um livro? Eu? Então, ele mesmo não sabe o valor pessoal dele. Uhum. Isso é muito triste. Então, quando você tem a oportunidade de participar de uma antologia, de um livro, né? Com toda uma estrutura atrás, o que acontece? Você é referencial de uma vila, da escola.
né? Da família, da igreja, ou seja, da sociedade que se ética. É onde salva também, né? Porque a Exato. pessoa se sente útil e tira a pessoa de pensamentos talvez ruins, né? Fala, poxa. Eu queria saber um pouco sobre rima. Como que funciona essa questão da rima próxima à poesia, ao hip hop? Tem alguma coisa relacionada? Que nessas batalhas de rima que a gente vê em periferias, essas coisas de hip hop, tem alguma coisa muito relacionada a isso? Poesias, poemas? Com toda certeza que tem que estar relacionada à poesia com batalha de rima. Por mais que assim, a batalha de rima seja na hora que você cria aquela rima. Não deixa de ser uma poesia. E também linkando com o que a Silvia falou, de referencial, a importância de você colocar no papel realmente a sua ideia. Porque às vezes tá lá uma pessoa que ela tá passando por problemas pessoais, problemas financeiros. Ela nunca vai imaginar que alguém que passou por aquilo conseguiu chegar naquele nível. Então, você colocar no seu papel a sua ideia, você publicar o seu livro, por menor que seja, pode ter 10 páginas, 20 páginas, 100 páginas, 200 páginas, independente de como for. Ela vai poder ver e falar assim, puxa, eu não sabia que alguém passava por isso e conseguiu fazer isso. Então, é muito importante. E no hip hop, no rap, até a palavra rap significa ritmo e poesia. Então, não tem como desassocializar eles. Então, a batalha de rima, você tá nada mais do que fazendo poesia naquele momento. Os slams, muitas vezes a pessoa cria naquele momento aquela poesia. E é da sua cabeça. É muito engraçado a estrutura métrica de uma poesia. Tipo, A com A no final, O com O, E com E, sabe? Ter os mesmos finais. Mas é naquele momento, naquela hora. Você tá criando poesia 24 horas. Eu tenho certeza de uma coisa. Eu sou pouco conhecedor de poesia, mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu acho que as pessoas criam a poesia nos momentos difíceis, as pessoas criam poesia a todo momento, mas eu acho que quem tá apaixonado a toda hora tá lá. Sim, é um poeta. Eu acho que esse tá em primeiro lugar, porque é capaz dele criar a poesia e você fala, quem entende, fala assim, rapaz, você acabou de criar a poesia. Eu não. Não, que isso? Tá me doendo só, mas... Vou dar uma lida em... A Silvia, vou até falar uma coisa. A Silvia, se ela fosse minha aluna, ela ia ganhar 10 todo dia. Porque ela pode entrar, Silvia, fica tranquila. Tá. Você. Quero poder viver da infinita forma verbal. Amar, caminhar, sorrir, construir junto com você. Quero poder vencer no gerúndio total. Tentando, lutando, trabalhando junto com você. Quero poder entender os substantivos abstratos. Guerra, destruição, fome, junto com você. Quero poder escrever um belo soneto, com 2 quartetos e 2 tercetos, todo dedicado a você. Eu tenho uma história de um amigo, não vou falar quem é, mas tem a história de um amigo que ele tá apaixonadíssimo. E aí ele escreveu uma pequena cartinha e no meio, ele tava fazendo uma carta, parecia uma carta comercial. Que ele ia pegar uma rosinha, deixar de madrugada na casa da pessoa e escrever uma carta comercial. Eu falei assim, rapaz, mas você tá escrevendo uma carta, parece que você tá pedindo emprego. E aí, quase no finalzinho, ele falou assim, ao seu lado até o errado faz sentido. Eu falei, aí você rimou, hein? Não, isso aqui veio. Eu brinquei com ele. É lindo. Mas ele, sabe, detalhes assim, coisas, né? Poesia, Impulsiona, né? Impulsiona. Estamos por 7 minutinhos pra gente terminar a live. Ô, Lucas, o que nós temos mais de pergunta? Porque tem muita pergunta. Você sabe, você percebeu que no início vai devagar, né? Mas depois a coisa vai evoluindo, vai deslanchando, né? Eu queria que a Ana recitasse uma poesia dela pra gente. Por um acaso, eu tava até separando aqui, que é a única que eu trouxe. Que a gente publicou na antologia de 2020 dos Cães Bélicos. De paixão também, chama Apaixonadamente, Bipolaridade. O amor é assim, feito bipolar. Sentir o coração apaixonado, imensamente feliz se na presença dele, triste e amargurada se fica sem ele. Ser como uma jovem colegial de cabelo preso no rabo de cavalo, vestida de saia plissada, meia 3/4, nostálgica e suspirosa, apaixonada, apaixonadamente feliz se ele lhe sorri ou lhe confidencia palavras lindas, triste, infeliz sem ele. Maravilhosamente feliz, se lembra do ser amado. Triste, feliz, bipolarmente, apaixonadamente, apaixonada. Olha que maravilha. Posso pôr palmas? Pode. Pera aí que eu vou achar palmas aqui. Pode pôr, vou pôr mesmo,
Deixa eu fazer uma pergunta. Existiu uma época, dura que estamos em cima do horário, mas preciso fazer essa pergunta. Existiu uma época em que eu assisto em filmes muito essa parte de poesia, nas épocas bem antigas, né? Seria a parte dos reis, rainhas, aquela época lá das grandes cruzadas. Mas me parece que naquela época era uma coisa muito mais elitizada, a poesia. Eu vejo muito nos filmes que eles relatam, eram os reis, as rainhas, né, nos seus castelos. Os trovadores, né? E eles ali, em torno, assim, eles estavam conversando, de repente, até respeitavam. Esperando quem? Esperando aquela pessoa que parecia que ser uma outra, inteligentíssimo, que vai trazer algo diferente para eles. William Shakespeare. Ele estava junto à monarquia. William Shakespeare. Mas o conteúdo total, tinha mais pessoas que faziam isso. Sim, né? mas ele vivia no meio da nobreza. E eram respeitados naquela época, exatamente, né? Pensadores. Pensadores. No Brasil também, né? No Brasil, a princesa Isabel, ela era amiga dos saraus, né? Ela impulsionava também. Impulsionava, principalmente os negros. Né? Para quem não sabia... E quantos negros disso? Naquela época da escravidão tinham essa propriedade para fazer e a gente não sabe até hoje, porque foi abafado. Ou às vezes a pessoa segura isso aí, não pode... Mas até hoje tem muito disso nas periferias, né? Tanto que o hip hop e a rima crescem hoje em dia por conta de redes sociais, porque se fosse por apoio político, isso jamais ia acontecer. Então, é a história não contada. Porque quando vinham os escravos ao Brasil, eles eram letrados, muitos eram príncipes e muitos escreviam em árabe. Sim. Então, é a história não contada ou abafada. Só para enaltecer, é errado o que a gente pensava, que eu aprendi dessa forma também, mas é errado. Depois de um tempo que eu fui atrás e fui ver. Eles vinham naqueles navios negreiros e tudo aquilo que acontecia, mas só que o que era passado pra gente dava a entender nos livros até de história, com as imagens, que eram pessoas pobres, que eram pessoas, sabe, que não tinham noções. Se tornaram. Mas a ideia era passada disso. Mas subjugados. Eram pessoas que lá eram da corte, eram da príncipes, corte, rainhas mesmo. Era da corte. Então passaram uma ideia diferente pra gente. Exatamente. Né? Então, assim, quando você imagina o escravo hoje, era o quê? Era uma mão de obra. Não era que um homem sempre teve essa tendência de subjugar o outro. Mas quando a gente vai ver a história realmente quando eles eram letrados, como eu já falei, e para você escrever em árabe, é porque a pessoa tinha um alto nível intelectual, certo? Sim. Então, que foi o quê? Abafado para que eles não progredissem dentro da sua cultura. Culturalmente, certo? Estamos chegando próximo ao final, temos aí 1 minutinho ainda. Carol, tem alguma poesia para recitar pra gente? Sim, que a gente tava falando de amor, eu queria recitar uma poesia. Essa poesia eu escrevi faz um tempo. Foi eu que comecei com amor, né? lá. Tadinho. Que chama O Beijo, que pode tocar o céu, arrancar o véu, se queimar sem se machucar. Arrepiar cada centímetro do corpo, vibrar a cada batida, se estiver morto, volta à vida. É o doce e o amargo, em algumas horas até mesmo apimentado. Se na época de cinema, refrão de música, tema de poema, amostra de cultura. Pode ser diversidade ou igualdade. Certamente o amor é realmente que curador. Se fosse descrever o beijo, seria apenas escrever, apenas crer para ver. Gente, eu fico encantado. Que eu falo Deus dos escolhidos, né? É que ela leu, né? Mas pega um locutor e dá a interpretação, a pessoa, né? Pode ser. Certo. Eu vou terminar a minha. Eu tô me sentindo um professor. Professor, posso? Faça o favor. Posso, por favor. Eu gosto muito do Fuga. Porque eu acho assim que é uma poesia que fala muito comigo. Porque ela também é uma poesia cantada, né? Ai, que saudade, ai, que vontade de estar junto com você agora. Dizer que faz parte da história da minha solidão. O tempo é sábio, faz poeta, sonhador.
Gênios, malucos, espertos e dispersos. Muda costume, traz esperança, faz você pensar no amor. Ai, que saudade, ai, que vontade de voltar a ver a vida como criança, na roda viva, a liberdade de um condor. Silvia Coutinho. Gente, chegando ao final aqui da nossa live, Incrível. Vamos deixar para vocês agradecer. Carol, faça as honras, agradeça o pessoal, passa seus contatos, redes sociais. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bom, minhas redes sociais tem o Facebook, né? Carol Vale. E também tem o Instagram, que é CND Vale. Lá no meu Instagram, se eu não me engano, tem 2 poesias postadas com um videozinho, como eu falei, de curta-metragem. Se não tem 2, acho que só tem pelo menos 1, 2 ou 3. Eu também tenho uma outra rede social que chama Vale das Artes. Qualquer coisa que não achar, tem na minha bio do meu Instagram lá. E no Google hoje, digitou, tu já sabe. Acha tudo. Já. Lá, se eu não me engano, tem 2 poesias que eu também fui falada, que eu comecei a falar no meio da câmera. E esses são meus contatos pra lá. Quiser mais poesia, que eu escreva uma poesia pra você, é só chamar que eu escrevo também. Agradecer alguém, mandar beijo pra alguém. Lindo. Silvia, vamos lá, agradecimentos também? Sim, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. É top. A FM 101,3 é top. Então eu quero agradecer novamente o convite, agradecer a Ana por ter aceito o nosso convite, né, Ana? A Carolzinha. Nossa, foi assim, mais uma noite de aprendizado, né? Demais. É maravilhoso estar junto com vocês, vocês são ótimos. E vamos divulgar esse programa, né? Porque é um programa maravilhoso. Você percebeu que nós somos uma rádio sertaneja eclética, né? Então tem espaço para todo mundo. Tem poesia, tem pagode. Nós somos curiosos, muito curiosos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ana Maria. Bom, eu quero agradecer, né, de estar aqui com o Lucas, com o Rogério, através do convite da Silvia. Fiquei muito feliz. E é sempre bom a gente poder divulgar o trabalho que a gente faz, né? Deixar a arte viva, né? Meninas, Sim. muito obrigado. Obrigada. É uma linda mais história pra vocês aí de vida, porque eu fiquei encantado com a poesia que vocês escrevem, com a vida que vocês levam e com o sorriso que vocês têm no rosto aí pra poder levar essa arte pra galera. Muito obrigado por enaltecer e engrandecer a nossa noite de coração. E pessoal, eu quero ver elas ouvindo... explicarem assim no dia a dia. Falando, eu sou uma rádio sertaneja. Eu quero agradecer ao Rogério, né? Mas a ao gente Lucas tem que ser que eclética, conduz, né? A poesia Vocês dois tem que que ser. conduzem muito bem o programa, gente. Vocês são leve, maravilhosos, né? fica leve, gostoso, né? A gente também viaja. tem os perfis do Instagram. Vamos falar, vamos lá. Então, do Expressão é Poética Expressão pelo Instagram. E no Face é Grupo Literário Expressão Poética, né? O meu particular no Instagram é Ana Lua Nova e no Face Ana Maria Barbosa Machado. Combinado. Então, quem puder acessar, quem tiver interesse. Olha lá, Silvia. A Silvia Coutinho esqueceu de falar. Silvia Coutinho tem algumas poesias no próprio Facebook, algumas no Instagram também. Combinado. Semana que vem estamos de volta, Rogério, com convidados especiais. Não sei se eu posso anunciar ainda os convidados, porque geralmente tem conflito de agenda e tudo mais, mas semana que vem, dia 24? Sim. É 16 com 7, sobe 2, vai Deixa eu 3. ver, peraí. Que dia que é? 23. Deixa eu ter... 23? Fazer os sorteios, ó, desses dois que eu trouxe pra Aqui. sorteio. A gente, e outra, Semana que vem? 23. Dia 23. É, 23. E faremos o sorteio de 2 livros que a Ana Maria deixou aqui pra gente, dos comentários que estão aqui, ó, durante a live, combinado? Sim, ok. Ó, Rogério, essa semana você consegue fazer amanhã, o Eduardo ou o Jean? Sim, não, vamos deixar então os livros, ó, mostra pra rapidinho aqui pro pessoal ver. Nós vamos fazer então amanhã, porque tá em cima do horário. Então vocês vão concorrer a esses 3 livros que foram deixados de presente aqui pelas meninas. E semana que vem estamos de volta. Faz 3 sorteios. Na cobertura tem sorteio. 3 sorteios, né? Então tá bom. Então fechou. Muito obrigado. Até semana que vem. Que Deus abençoe. E ótima quinta-feira pra vocês aí. Ótimo restinho finalzinho de feriado, né? Exatamente. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, Obrigada. Valeu, gente. Amanhã eu tô de volta a partir das 3 da tarde Beijo na pra tarde. todo mundo que Tchau, nos tchau, tchau. ouviu. Cadê as câmeras? Tchau, tchau, tchau. Tô indo. E fiquem com muita música na Top FM. Você em primeiro lugar, Top FM. Olá,
Olá, eu sou o Pena. O país está diante de uma encruzilhada. Um caminho é a negação da vida, nega a ciência, a educação e promove o desmatamento. O outro resgata a esperança perdida, a dignidade. É por isso que nos juntamos ao PT e ao PCdoB numa federação. Na encruzilhada, optamos